conta a sua história, que nem eu conheço a sua história direito, então é bom a gente escutar, né? Beleza. Pessoal, prazer enorme estar falando com vocês aqui. Nesse comecinho de manhã, a gente arrancou vocês da cama, né? Eu não sei se vocês realmente já tinham acordado para ir trabalhar e já estão aproveitando esse meio tempo aí para estar se conectando. Mas, de qualquer forma, parabéns, tá? Para você que teve que acordar mais cedo, saiba que esse tipo de decisão faz parte da construção de uma história de sucesso, tá? Não existe crescimento sem dor, não existe crescimento sem sacrifícios. E você precisa entender isso desde o começo. Eu não sei, aqui eu acredito que essa sala esteja um pouco mista em relação à quantidade de tempo de negócio, né, que vocês devem ter. Mas depois eu com certeza vou conhecer a história de cada um de vocês, tá? E parabéns também para quem está indo trabalhar e está aproveitando para se conectar aí ao evento, ao trabalho. Eu vejo algumas pessoas que não ligaram a tela, mas não tem problema, tá? Eu sei que pode ser que tenha alguém no carro, se deslocando, dirigindo, então fica tranquilo. Bom, eu vou contar a minha história aqui para vocês. Ô, Maria, tem como me fazer anfitrião? Ah, já estou com o anfitrião, beleza. Pronto. Então eu vou contar a minha história aqui para vocês. Eu vou abrir o slide aqui para vocês, para compartilhar com vocês a respeito de um treinamento que eu fiz sobre basicamente como você construir o seu negócio como um tanque de guerra. Eu não sei se a Maria estranhou quando eu mandei esse tema para ela, porque assim, né? Como construir o seu negócio como um tanque de guerra. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas já explicando o tema para vocês, o tanque de guerra é aquela coisa. Qual é a característica mais presente assim num tanque de guerra? O que é que caracteriza melhor? Quando você pensa em tanque de guerra, o que é que você entende? Que é uma coisa que fornece muita proteção, sim ou não? Muita proteção, né? Para quem está dentro. Então, eu pessoalmente, quando eu penso no tanque de guerra, eu penso muito mais na capacidade de resiliência que ele tem do que mais na capacidade de fogo, de poder de fogo. Tá? Então, quando eu penso no tanque de guerra, eu penso realmente algo que passa por cima de tudo, algo que atravessa realmente os desafios aí e os inimigos, vamos dizer assim. E eu vou contar para vocês um pouco, nas próximas 3 horas, a minha história, tá? Brincadeira, pessoal. 50 minutos a gente termina esse treinamento aqui, mas eu vou caracterizar esse treinamento aqui pela minha rotina, tá? E aproveitando que a gente passou aí nos últimos 6 meses dessa pandemia do Covid, onde eu estive na linha de frente, trabalhando, trabalhei aí por 4 meses na linha de frente do Covid, exatamente como vocês estão vendo, faltando óculos aí, no caso, ou a Face Shield, mas estive trabalhando 2 vezes por semana no hospital próprio para receber pacientes suspeitos ou confirmados com Covid aqui em Recife, tá? Recife é a capital de Pernambuco, a gente tem aqui em torno, na região metropolitana, 4 milhões de habitantes e foi um desafio, né? Só que, olha só, eu vou tirar agora o slide para poder contar um pouco da história para vocês, tá? Vou interromper aqui para vocês estarem me vendo melhor. E aí depois a gente volta para o slide. Olha só como é que foi para mim, pessoal. Eu sou, para quem já devem ter percebido aí e na divulgação da Maria, eu sou médico de formação, de profissão. Uma das profissões, né? Eu também sou network. E vocês têm que aprender a falar sobre isso também. Mas eu sou médico, assim, a minha primeira profissão foi médico, me formei há 4 anos atrás, no meio do ano de 2006, e logo em seguida eu conheci a Juness. 3 meses depois eu conheci a Juness. Mas voltando um pouquinho, como é que foi para mim? A decisão de fazer medicina, como é que foi os anos na faculdade, de uma maneira bem rápida, para vocês entenderem um pouco do meu contexto e de quem eu sou. Eu venho de uma família de classe média alta, tá? Porém com uma história bem difícil. Meu pai foi camelô. Meu pai é de Juazeiro do Norte, no Ceará. É uma cidade pequena do Ceará e tem em torno de 200 e poucos mil habitantes. Meu pai, ele foi feirante e ele começou a trabalhar com 9 anos de idade, com a mãe dele, vendendo na feira sapato, tá? Vendia sapato na feira aí. E quando
foi com mais ou menos 20 anos de idade, né? E pulando vários desafios da vida dele. Com 20 anos, ele decidiu se mudar para Petrolina, que é uma cidade no interior, lá no interior, no final de Pernambuco, tá? Então, Petrolina é uma cidade hoje que tem 300 e poucos mil habitantes, mas era uma cidade pequena, que ainda estava em desenvolvimento, né? Imagina, foi em 1981 que meu pai se mudou para lá. Então, quase não tinha nada ainda. Então, hoje, a Petrolina é conhecida como uma cidade com um poder forte na parte da agricultura, né? Exporta, tem aeroporto internacional, faz muita exportação de fruta para fora do Brasil. E trabalha no mercado interno também, mas Petrolina não era nada quando meu pai se mudou para lá. Mas era vender uma visão sobre Petrolina para o meu pai, que ele comprou e foi para lá com 20 anos, sozinho, deixou tudo. Mas olha só os grandes marcos do meu pai. Com 9 anos ele começou a trabalhar, ele desistiu de estudar quando no ensino médio, mais ou menos, no segundo ou foi terceiro ano do ensino médio. E com 12 anos ele já pagava o aluguel de casa, tá? Com 12 anos ele pagava o aluguel de casa. Então, vocês acham que meu pai teve uma história fácil ou difícil? Difícil, né? Muito desafio, exatamente. Depois foi para Petrolina com 20 anos, enfim, casou com a primeira esposa dele lá, a ex-mulher dele, teve meus 2 primeiros irmãos, depois com minha irmã, teve eu e minha irmã, tá? E nesse processo de Petrolina, quando ele chegou lá, ele começou a vender, ele retrocedeu um pouco, e ele começou a vender os sapatos dele nas calçadas, tá? E ele ele pedia emprestado a parede de fora da loja, do dono da loja, para apoiar aquela madeira que era cheia de prego e tinha os sapatos pendurados, tá? Então essa foi a história do meu pai. E eu acho até interessante porque uma dessas pessoas que tinha uma loja onde ele apoiava as tábuas com sapatos virou funcionário dele um dia. Virou uma pessoa que era o caixa dele um dia. Você imagina o que é persistência, o que é resiliência, o que é você ter uma meta, você colocar o coração naquilo que você faz. Faz toda a diferença. Você se blindar. E meu pai, ele passou a ser um camelô para ser um cara que já chegou a ter mais de 10 lojas em 3 estados, lojas grandes, tem um hotel hoje em Petrolina e tem muito, começou a trabalhar com loteamento, terrenos, enfim, dos 10 anos para cá. Então ele construiu uma história de muito sucesso, né? Só que foi o que aconteceu, adivinha? Adivinha o que um cara de sucesso, tradicionalmente falando, né, com negócios tradicionais, não teve? Tempo. Vocês concordam? Que uma pessoa que praticamente nasceu trabalhando, viveu a vida trabalhando, colocou o trabalho como centro de todas as coisas, né? Não teve infância, não desenvolveu habilidades de relacionamento, vamos dizer assim, né? Porque tudo para ele foi na marra, né? Foi na persistência, foi fazendo todo dia, acordando cedo, dormindo tarde. Então ele não desenvolveu outras características, né? E não teve tempo para desenvolver essas características. Agora, você acha que eu entendi isso rápido ou demorei para entender? Demorei bastante. Eu fui entender meu pai depois que eu tinha terminado a faculdade, já no final da minha faculdade, praticamente. Então, basicamente era o seguinte: eu comecei a fazer medicina realmente por mais uma influência do meu pai. E quando foi só no terceiro período de faculdade eu me apaixonei pelo curso. Tá? Eu me apaixonei pelo curso quando eu comecei a ter contato com o paciente e eu comecei a agradecer ao meu pai por ter me influenciado dessa forma, né, para fazer o curso. Só que eu era, sabe, aquele cara zero ambição? Eu não tinha ambição. E eu relacionava muito a questão de ter dinheiro à infelicidade. Vocês percebem por quê? Porque o dinheiro lá em casa era sinônimo de conforto, ao mesmo tempo que era sinônimo de ausência. Percebe?
Basicamente era o seguinte, eu acordava para ir para o colégio todos os dias, meu pai estava dormindo ainda, e quando eu ia dormir, meu pai muitas vezes não tinha chegado do trabalho. Isso foi até uns 12, 13 anos, tá? Final de semana, a gente conseguia tomar café da manhã no sábado juntos. No sábado à noite, a gente ia fazer alguma atividade com os nossos amigos, alguma coisa assim, sair, brincar, dependendo da faixa etária, né? E ele estava em casa, e no domingo, sim. Aí no domingo a gente tinha um dia com meu pai. E no domingo, como meu pai é aquele cara brabo, aquele cara que não desenvolveu aquelas consciências a respeito de relacionamento, de empatia e tal, o domingo dele era assim, era deitado na cama, ele ficava fazendo os pedidos dele, né, de água, de faça uma pipoca para mim, pegue água para mim, e se você quisesse estar perto dele, você tinha que estar ali, deitado, assistindo Discovery Channel e Animal Planet. Entendeu? Era essa. Se você quisesse estar perto dele, imagina uma criança, né, assistindo um filme de faroeste. Para ficar perto do pai, tinha que estar lá assistindo um filme de faroeste. Então era mais ou menos isso, entendeu? Pulando agora para medicina, né, para o final da faculdade, eu queria fazer cardiologia. No quinto período já comecei a anseiar por isso, para ser cardiologista. E quando eu terminei a faculdade, eu voltei para Petrolina, porque eu me formei em outra cidade, Campina Grande, e voltei para Petrolina e imediatamente comecei a trabalhar. Voltei a morar com meus pais, tá? No conforto de casa, tal, aquela coisa toda. Não tinha namorado, não era casado, nada. Eu até brinco, eu falo, pô, meus amigos, quando se formaram, compraram Hilux, compraram BMW, eu comprei um cachorro. Porque eu não tinha essa coisa. Porque, assim, o de estudante, sim ou não, não sei se passou com você, por mais que meu pai tivesse essas condições financeiras, ele sempre ensinou para a gente o valor do dinheiro. Então, nunca ele dava dinheiro sobrando para a gente. O dinheiro era contado na faculdade. Se acabasse antes do final do mês, e você podia até pedir para ele, mas ele descontava do mês seguinte. Então, ele era muito regrado as coisas. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional paga pelo meu pai. Minha irmã só fez porque foram os 15 anos dela que ela preferiu ao invés da festa. Então, meu pai sempre foi aquele cara muito consciente a respeito do dinheiro que ensinava a gente a conquistar nosso dinheiro e a valorizar o dinheiro. Então, não foi porque... E eu entendo isso, porque para ele ganhar dinheiro foi muito esforço. Ele entende o valor, né? O suor, todo o esforço que tem por trás ali de uma quantia, né, de dinheiro. Então, ele nos criou com essa educação financeira, vamos dizer assim, e eu comprei meu cachorro quando eu me formei, que foi o melhor investimento que eu fiz, porque a educação financeira a gente não aprende, tá? Nem na escola, nem na faculdade. E eu vejo muita gente comprando aquilo que as pessoas gostariam de ver, para agradar quem não gosta, né? Com dinheiro que não tem. Então, é muito importante você ter essa consciência, tá? Então, foi mais ou menos isso. O que foi que aconteceu para eu ter tomado a decisão de entrar na Juness? Cara, foi basicamente o seguinte. Quando eu me formei, eu vi todos os meus colegas reclamando. Todos. Não tinha um que não reclamava. Ah, Fernando, você trabalhava só com clínico geral? Não. Trabalhava com especialistas também, dando plantão de clínica geral, de clínico geral. Ah, é porque eles não tinham sucesso? Não. É porque consultório é sazonal, é muito sazonal. Né? Uma hora você tem uma agenda lotada, outra hora você não tem. E para você que tem uma família e que tem um custo fixo alto, né, mensal, você quer uma certa segurança. Então, você termina pegando ali um PSF, um plantão uma vez, 2 vezes por semana, para ter aquela segurança, um 13º, tal. Então, eu trabalhava recém-formado, clínico geral, com dermato, com cirurgião, com endócrino, com endoscopista, com residentes de outras especialidades. Então, assim, não era o fator reclamação não era influenciado pela história dentro da medicina, pelo tempo dentro da medicina. Tinha pessoas de 5, 10, 15 anos formadas trabalhando comigo. Tá?
E todos reclamavam. Adivinha de quê? De dinheiro? Não. O médico ganha bem ainda no Brasil, tá? O médico ganha bem ainda no Brasil. Então, não era de dinheiro, era de tempo. E eu sempre fui muito observador. Eu não precisava ser um gênio para ver que o caminho que eu ia traçar, tá, ia ser mais ou menos esse. De muita abdicação para ter um estilo de vida legal, tá? De muita abdicação de tempo, muita sacrifício de tempo com a família, de tempo para mim mesmo, para o trabalho, para ter uma renda interessante e ter um padrão bacana. Então, e o que acontece? Me fala aí, eu vou falar com Sandra, que eu estou vendo Sandra aqui, Sandra Campos. Sandra, você conhece alguém que fala assim, Sandra, eu queria tanto ganhar menos dinheiro? Você conhece alguém assim? Não, né? Pois é, isso não existe, né? Pelo menos eu não conheci. Se existe, eu não conhecia. Eu não conhecia ainda. E os meus colegas médicos também. Era o mesmo raciocínio que vocês têm e os meus amigos tinham também. Eles queriam ganhar um pouquinho mais. Por quê? Porque faz parte da ambição da vida, faz parte do desenvolvimento da sua história. Ninguém quer ficar estacionado. Enquanto você é vivo, tem mais coisas para se fazer, para se construir. Só que quando você troca tempo por dinheiro, cara, é cruel, porque é um limitador, por mais que você queira, às vezes, dar um pouco mais, você não pode, você não consegue. E nem é saudável. Se é que a sua forma de ganhar dinheiro é só trocando tempo por dinheiro. Então, o que acontece? Existe um teto. Existem duas limitações para quem troca tempo por dinheiro. A primeira é a limitação física. Tá? Primeira, a limitação física. Segunda é a limitação do próprio tempo no dia. O dia só tem 24 horas. O dia do Tiago não tem mais horas que o meu e nem menos. Tem a mesma quantidade de horas. Tá? Então, a gente tem a limitação de tempo e tem a limitação física também. Por mais que a gente quisesse continuar trabalhando, a gente não consegue fisicamente trabalhar 24 horas por dia, tá? Para trocar o nosso tempo por dinheiro. Então, quando eu sempre fui um pouco lógico, tá? Eu sempre usei um pouco da lógica. Então, quando eu comecei a ver as histórias dos meus amigos reclamando, um estava reclamando porque estava ficando velho e careca, e barrigudo. Outro estava reclamando porque não tinha tempo para a família. Outro estava reclamando porque não tinha tempo para ter filho. Outra pessoa não pensava em ter filho, porque não via mais tempo na agenda dela. Então, assim, todo mundo reclamava. Todo mundo reclamava. Outro estava reclamando que queria ganhar mais, mas não tinha como ganhar mais, porque já era todo comprometido a agenda dele, fazendo o que ele fazia. Então, era basicamente isso. E aí, a cada história, eu ia desenvolvendo uma abertura e um certo medo. Eu fiquei assustado. Todo mundo reclamando. Meu Deus, é isso que me espera, entendeu? Só que eu já tinha uma consciência a respeito do tempo muito forte, porque eu sei que meu pai não teve tempo. Então, quando eu desenvolvi a minha vida toda, me afastando dos negócios, me afastando da ideia de empreendedorismo, tá? Porque eu já fazia esse tipo de ligação, o empreendedor não tem tempo para a família, e eu me afastei da ideia de trabalhar a qualquer custo para ganhar dinheiro. Então, eu nunca me chamou a atenção isso. Era muita crença limitante. Eu tenho até esse livro aqui que eu li que mudou minha vida. Ó. Se vocês não leram ainda, leiam Os Segredos da Mente Milionária. Tá? Porque mudou a minha forma de pensar sobre dinheiro e sobre prosperidade. Eu ligava muito o dinheiro e a prosperidade à falta de tempo. Até conhecer a Dionés. Então, a Dionés, gente, mudou a minha vida. E eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu resumidamente. Eu entrei na Dionés 3 meses após formado, convidado por esse cara que, inclusive, está aqui na live, o Cacá Pereira. Depois vocês vão conhecer a história desse advogado incrível, Safira Elite da Dionés. E basicamente foi assim, ó. O Cacá me convidou, o Cacá já era meu amigo de infância. Ele me convidou, eu estava saindo de um plantão. Eu fui bem despretensioso, fui ingênuo, gostei dos produtos, a primeira coisa. Depois,
eu levei um amigo para ver a reunião e tal, umas 3 reuniões, Kaká me puxou na casa dele, quando eu estava lá na casa dele, falou, vem fazer teu cadastro. Falei, não, agora não, vem fazer teu cadastro, não sei o quê, vem escolher teus produtos aqui. Vai, tá certo. Sabe, aquela coisa bem natural, bem familiar mesmo, aí eu fui lá, comprei os produtos que eu queria na época, me cadastrei. E ele me chamou para um evento. Vocês estavam conectados na live ontem dos diamantes? Gente, o que foi aquilo? Eu estava passando mal ontem, estava sem fôlego já. Então, aproveita, pessoal, a dica dos diamantes para vocês estarem conectando o máximo de pessoas nos próximos eventos que a gente vai ter da Juness, tá? O evento transforma tua equipe, transforma a tua mente, transforma você, tá? Então, não perde. Então, a gente tem... Basicamente, eu fui, ele me convidou para esse evento, falei, Cacá, eu não vou para esse evento, eu já falei a você que eu estou me cadastrando só para consumir mais baratos produtos, não vou fazer um negócio porque eu não sei vender, meu pai vai me matar se eu dizer que eu estou vendendo produto, e eu tenho residência pela frente, tenho residência aí, beirando aí, a novembro agora começa as provas. Ele falou, beleza, me cadastrei, 5 dias depois ele mandou o vídeo do Fabiano Barcelos, falando sobre o quê? Falando sobre tudo aquilo que eu tinha escutado, que eu estava escutando há 3 meses já dos meus amigos. Sem tempo. E ele fala que ele se aposentou a medicina com a Juness. Eu falo, matou alguém, fez besteira, é frustrado. Não está certo, sabe? Eu não concebi a ideia. E aí, só que eu fiquei muito incomodado. Foi o dia que eu sonhei com o Fabiano Barcelos e acordei pensando nele, tá? Mas não nesse sentido que vocês estão pensando. Realmente eu fiquei encucado com o Fabiano e eu acordei, liguei, peguei o telefone e falei, Cacá, eu vou para esse evento aí. Beleza, eu vou para esse evento. Porque eu vi que eu podia estar perdendo a oportunidade. Eu podia estar, como é que fala? Deixando passar na minha frente aquilo que faria eu ter um estilo de vida diferente que meus amigos médicos estavam tendo. Já. Eu não precisava passar pelo mesmo caminho que meus amigos, porque eu sabia que tinha muita bomba nesse caminho. Então, eu fui para um evento, transformou minha cabeça esse evento da Juness, foi em novembro de 2016. Conheci o Fabiano lá no evento e tomei a decisão. Então, eu sempre falo que tem 2 decisões, né? Tem a decisão do momento que você se cadastra, tem a decisão quando você decide fazer o negócio. É totalmente diferente. E se você ainda não teve essa sensação de você ter tomado 2 decisões, corra o mais rápido possível para achar essa decisão, esse momento, essa inspiração para que você tome a decisão. Porque a Juness muda vidas, pessoal. E é uma grande oportunidade ainda, tá? Basicamente, em 3 anos e meio, vou fazer 4 anos em novembro, eu virei Safira Elite, tá? Basicamente, para quem quer conhecer a trajetória, na primeira semana eu virei executivo em 5 dias, em 25 dias eu me tornei Jade, tá? Em 50 dias me tornei Pérola e passei 10 meses para atingir Safira. Por quê? Porque eu era o maior cadastrador do Velho Oeste. Eu saía cadastrando todo mundo, mas não treinava ninguém. Então, outra dica aqui, quando você cadastrar as pessoas, ajude elas a virarem executivos. Não pelo seu negócio, mas, cara, porque a pessoa confiou em você. Sabe? Eu era aquela pessoa que saía atropelando tudo, cadastrando. Eu cheguei em Safira com mais de 30 diretos. E foi até um dia que Marcos Clemente foi a primeira vez em Petrolina, ele falou, qual é o maior título da cidade? Eu falei, é o meu. O que é que você é? Pérola. Quantos executivos você tem? 2. Então, tá errado. Então, eu comecei realmente a mudar muito o meu game quando eu entendi que esse negócio não é de você ser bom. Esse é um negócio de você ajudar pessoas. Entendeu? De você conectar e ajudar pessoas. Tá? Então, realmente foi quando o meu game mudou. Eu virei Safira com 10 meses, aí veio Safira 25, Safira 50, Elite, enfim. O meu Elite foi em novembro de 2018. Foi novembro de 2018, se eu não me engano. Foi, isso mesmo. Então, veio o Elite. E essa é a minha história. Eu estou há mais de 1 ano trabalhando 1 vez por semana na medicina. 1 vez só. Aí veio o Covid, eu peguei 2 plantões de 12 horas no Covid, inclusive para ajudar também, porque os velhos estavam todos com medo no começo. Meus amigos jovens falaram, Fernando, não vá, você vai morrer, meu Deus, você nem conhece essa doença ainda. Só que eu sempre fui corajoso, eu sempre tive essa característica de meter as caras, entendeu? Então, coragem, pessoal, é algo que se você não tem, você tem que se procurar as pessoas que têm coragem
e se juntar a elas para que vocês desenvolvam esse espírito. Coragem faz parte de toda a vida, toda a característica do empreendedor. Coragem tem que estar presente na sua vida, tá? Se você se não acha que você tem tanta coragem, se junte a pessoas que têm, a pessoas que te inspiram, tá? E aí eu fui trabalhar no Covid, esses 4 meses, acabou semana passada, então voltei a trabalhar uma vez por semana na medicina. E eu brinco, né, com minha esposa, hoje eu trabalho só uma vez por semana. Aí eu chego em casa no outro dia e falo, amor, agora você vai ter que me aguentar 6 dias em casa. Porque a gente fica junto, trabalhando em casa, no computador, e aquela ideia que eu enxerguei lá de Fabiano Barcelos há 3 anos e meio atrás, isso está se aproximando da minha realidade, entendeu? Imagina, gente, você trabalhar uma vez naquilo que você, vamos dizer assim, eu não tenho mais prazer, porque plantão, pessoal, quem chega para você e fala bem assim, eu amo dar plantão, é doido, pode ter certeza, é doido. Tem algum parafuso solto, entendeu? Porque um plantão, você passa 12 horas ou 24 horas dentro daquele lugar, tá? Ah, mas está ajudando pessoas, tá, pessoal? Ajudando pessoas, mas 24 horas, tá entendendo? É muito limitado, limita muito a sua vida, o seu descanso, a sua liberdade. E isso é um valor para mim absurdo. Liberdade. Eu sempre ansiei liberdade. Por quê? Pela mesma história lá atrás. Sempre ansiei liberdade. Liberdade sempre brilhou os meus olhos, entendeu? Essa ideia de você ser livre, de você ser livre, tá? Então, há mais de um ano, estou trabalhando uma vez por semana, voltei agora, recente, a trabalhar de novo, uma vez por semana na medicina, e esse ano eu estou deixando os plantões. Fernando, você vai fazer o quê? Vai deixar a medicina? Não. Mas eu vou pensar com calma, vou ver se eu faço. Eu estou em dúvida em 2 coisas, tá? Depois, se você quiser dar uma dica, você dá uma dica aqui. Eu estou em dúvida entre fazer nutrologia ou fazer harmonização facial e trabalhar com estética. Mas, ó, a André ali já quer ser a cobaia, né? Mas, assim, eu não vou fazer isso por conta do dinheiro, não, tá? Eu vou fazer isso para ter uma atividade na medicina, porque eu gosto realmente de ajudar as pessoas, enfim, e de aproveitar, né, os anos de estudo que eu tive. Enfim, eu tenho um propósito eu me inspiro muito no Fabiano, então eu tenho um propósito de trazer essa característica da medicina, ó, a Janaína tá ali também, trazer essa característica da medicina para ajudar as pessoas de fato, não financeiramente, porque eu já tenho a Diones, pessoal, essa é a verdade, já tenho a Diones financeiramente falando, e eu amo fazer isso aqui, já tenho a Diones. Bota no bolso a medicina, 1000 vezes. Fernando, sério, bota no bolso. Agora você tem que desenvolver as características de um tanque de guerra. Posso contar para vocês aqui como é que é um tanque de guerra? Posso? Vamos lá, então. Vou compartilhar de novo a tela para vocês. Depois, quem quiser, depois a gente conta um pouco mais de detalhes da história, tá? Conheci minha esposa na viagem da Diones. Olha só que bacana. Minha esposa é peruana, não é brasileira. Desenvolvi a Diones no Peru. Depois me segue lá nas redes sociais para você ver a história. Mas eu conheci ela no parque da Disney. Quem foi para a Disney aqui? Alguém foi para a Disney? Aí a Maria foi para a Disney. E lá no parque da Disney eu chamei a Silvia para dançar. A Silvia não quis muito conversa, mas eu sou insistente, brasileiro, corajoso. E aí eu peguei o telefone e terminei baixando lá no Peru. A gente não ficou na Disney, mas conversa vem, conversa vai. Eu fui para o Peru, a gente ficou. E em Cancún, 2 meses depois, eu pedi ela em casamento. Assim, rápido. Maio eu conheci, fiquei com ela em setembro, em novembro estava pedindo casamento já. E casei em junho do ano passado. Então foi bem rápido também, mas com muito amor, com muita consciência, né, envolvida, né? O problema foi que meus amigos ficaram com raiva de mim. Amigos com 5, 10 anos de relacionamento ficaram putos. Como é que você faz isso? Agora a Bia está aqui me cobrando as coisas e tal. Imagina, né? Aí falei, eu resolvo para lá. Enfim, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente continuar, tá? Como desenvolver o seu negócio como tanque de guerra? Você precisa, primeira característica que foi forte no meu desenvolvimento aqui na Diones foi a crítica. E é engraçado, porque as pessoas elas colocam exatamente a atenção naquilo que elas querem. Eu vejo muita gente falar bem assim, Fernando, mas você é médico,
Deve ser mais fácil para você vender, inclusive, né? Porque você indica os produtos e as pessoas compram. Não é assim. Até porque a característica de um médico é não ter relação com venda. Percebe? A característica de um médico é de ser aquele cara posudo, né, que está ali prescrevendo uma medicação, uma coisa, mas que não tem conflito de interesse naquela prescrição. Então, não é porque eu sou médico que eu vendo mais, não, tá? Nem perto disso. Eu tenho que desenvolver uma habilidade totalmente paralela de vendas, totalmente paralela à medicina, porque eu também não trabalho com estética, para conseguir jogar o produto no mercado, tá? Com ética e tudo, aquela coisa. Dentro das regras do Conselho de Medicina, tá? Então, mas uma coisa que foi muito forte para mim foi a crítica no começo. E adivinha de quem primeiro? Você acha que foi de quem primeiro? A crítica? Da família. Óbvio. Eu tinha 3 meses formado, era um bom aluno, ia passar na residência. Estava 2 anos me preparando para a residência já, em cursinho. No final da faculdade, nos últimos 2 anos da faculdade, eu estava fazendo um cursinho para a residência, me preparando, tá? O curso caríssimo, enfim. Então, eu já estava encaminhado, vamos dizer assim. Era um aluno, tinha aptidão, enfim. Então, meu pai ficou louco. Meus irmãos, olha só essa, meus irmãos me chamaram para um jantar em casa. E quando eu cheguei lá na casa, eu olhei para o lado, para a mesa, não tinha jantar. Aí eu falei, deve me colocar ainda, deve estar terminando de preparar e a gente vai jantar daqui a pouco. Quando eu sento na cadeira, os dois sentam, botam 2 cadeiras na minha frente. Você está ficando louco? Meu amigo, você é médico, você vai vender produto agora, você está ficando doido, Fernando, pelo amor de Deus, não sei o quê, papapá. E aí começou, isso é uma pirâmide, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que, aí outra dica, tá? Para você e para quem você cadastra. Eu já tinha lido, né, nesse momento que os meus irmãos me convidaram para um jantar, entre aspas, que era realmente só, não teve jantar não, tá? Pô, podia até ter colocado, né, o jantar e depois metido o pau, né? Não, foi só pau. E aí, eu já tinha lido. E meus irmãos, eles são muito convincentes, eles têm argumentação forte, mas eu já tinha lido. Tá? Então, contra fato, não há argumento. Contra educação, não tem argumentação. Entendeu? Vai ser uma argumentação fraca, vai ser uma argumentação não embasada. Então, se você não for mais rápido em entender o seu projeto do que os seus amigos e familiares, você provavelmente vai sucumbir às críticas aí. Porque você vai falar uma coisa e não vai saber se defender. Não adianta estar falando, não, funciona, fulaninho ganha dinheiro com isso, né? Tem que trazer fundamentação, tá? E aí, no final da conversa, eles saíram, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui uma coisa com a gente. São 2 irmãos mais velhos. Você vai dar 1 ano para esse negócio. Se esse negócio não estiver dando resultado, você cai fora. Tá certo. Deixa eu ver sua hora. E aí, com 6 meses, eu já estava em Dubai já. Então, assim, o resultado, procure desenvolver resultado rápido, porque o resultado vai trazer para as pessoas que estão te observando, a aprovação. Tá? Não existe aprovação social antes de resultado, tá, pessoal? Esquece isso. Só se você já tivesse, só se você já seja uma pessoa, só se você já seja, tá certo? Uma pessoa influente, tá? Um influente nas redes sociais, influente nos seus relacionamentos, aí é diferente. Mas se você não tiver essa capacidade de influência, não espere aprovação social dos seus amigos, dos seus familiares sem resultado, tá? Nesse negócio, não. Se eu estivesse falando, meu pai, passei em medicina, aí tem aprovação social já porque faz parte da sociedade, aqueles padrões, né? Os padrões sociais, os padrões de aprovação. Mas marketing de relacionamento. Eu nem conhecia que negócio era esse quando eu vi, tá? E muita gente não conhece, isso não é ensinado na faculdade ainda, isso não é ensinado no colégio ainda. Então, realmente é meio turvo assim, a ideia para as pessoas aí fora. E aí confundem com pirâmide, tal, enfim. E aí vem a crítica. Né? Então, esteja preparado frente a essas críticas. É muito importante você se preparar e preparar todo o seu direto novo, para ele não perder uma oportunidade. Porque ninguém, na verdade, gosta de ser criticado. Uma das coisas mais valiosas que o ser humano sente é ser reconhecido, inclusive. Então, a crítica é o oposto do reconhecimento.
Tá? Então, imagine, se a coisa que as pessoas mais valorizam é o reconhecimento, frente à crítica, imagina, ela tem que ter resiliência, ela tem que ter entendimento do que ela está fazendo. Tá? Porque por mais que ela seja uma pessoa legal, tal, não sei o quê, se ela não tiver embasamento e for criticada, muitas vezes, ela vai sair, não tenha dúvida. Então, você precisa fazer o quê com o seu novo? Blindar. Blindar, pessoal. E aí eu trouxe aqui essa imagem para vocês verem lá no hospital do Covid, todo blindado aí, ó. Gorrinho, face shield, a máscara aqui de proteção N95 e o capote. E olha só, tem mais uma característica nessa foto aqui, ó, um rádio, para quando precisar de ajuda, tá? Quando você precisar de ajuda, você chamar aquela pessoa que é mais experiente, aquela pessoa que te inspira, aquela pessoa que te move, tá? Aquela pessoa que já passou pelos desafios, a pessoa que já cresceu. Então, se blinde, procure se blindar com ferramentas, com livros, tá? Com consciência a respeito de quem você é e a respeito de que negócio é esse que você está fazendo, tá? E existem dois tipos de blindagem, tá? Dois tipos, a blindagem externa e a blindagem interna. Como é que é a blindagem externa? A blindagem externa é como é que é uma estratégia para você ter uma blindagem interna. Escolher quem você vai ouvir. Eu falei para vocês que meu pai teve sucesso, né? Mas teve sucesso nas áreas dele. Se eu fosse ouvir meu pai para isso aqui, eu já estava fora há muito tempo, tá? Até porque ele visualizou a minha vida médico. Então, assim, escolha quem você vai ouvir de fato. Isso vai te ajudar a blindar. Isso é uma técnica de blindagem externa. Escolher quem você vai ouvir, tá? Escolha quem são os seus mentores aqui nesse negócio. E quais são as técnicas de blindagem interna? São duas, tá? Principais. Uma é entender e encarar o seu passado. Eu comecei esse treinamento aqui contando para você de onde vinham alguns pensamentos que eu tinha, certo? De onde vinha algumas intuições minhas, de onde vinha algumas aberturas e alguns bloqueios, tudo centrado ali, né? Na nossa infância. E eu não sei se você acredita nisso, mas não precisa acreditar também, porque já é comprovado. E isso é estudado muito na psicologia. O seu caráter e a pessoa que te formou, que você se formou, tem muito mais a ver com a sua infância do que qualquer outra fase na sua vida. Mas muito mais a ver. Você consegue ver uma criança, a velocidade de aprendizado que ela tem quando ela está se desenvolvendo. Parece uma esponja, né? Absorvendo tudo. Tudo absorve. As crianças hoje, meu Deus, é quase um ET, porque pega um celular, passa, pula anúncio no YouTube, criança de 1 ano, 2 anos já sabendo mais ou menos manusear um celular para estar assistindo aquilo que é do interesse dela. É incrível isso. Por quê? Porque a criança, ela é uma esponja. Então, é o período da vida ali onde ela absorve tudo. Absorve ausência, absorve empatia, absorve padrões em relação a dinheiro, em relação a como tratar mulher, como tratar homem, e aí vai, tá? Mais ou menos os 7 anos aí, mais ou menos, eu não sei direito, mas é nessa fase, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Entender como é que foi o seu passado, a sua história, para você encarar ele. E agora em busca de um aprimoramento, tá? Em busca agora de um aprimoramento em relação a quem você se tornou. E outra coisa que te ajuda a ter uma habilidade interna é código de conduta. Tem algumas coisas, pessoal, que nós somos um pouco fracos, que nós cedemos, às vezes, na nossa vida. E aí pode ser por várias situações. Por exemplo, saída com os amigos. Às vezes, cara, a gente tem a crença no negócio, a gente sabe do poder da Junés, do potencial. A gente já escutou tanta história bacana. Só que você é aquela pessoa que, quando um amigo te chama para sair, você cede. Quando um familiar seu te chama para fazer uma coisa que não é prioridade, que não traz transformação, você cede também. Quando, sei lá, alguma coisa ruim acontece, você cede, dá totalmente atenção àquilo que é ruim. Quando alguém te pede um dinheiro emprestado, você cede e você empresta dinheiro. Tá? Então, existem várias coisas. Eu vou dizer para o exemplo que aconteceu comigo dentro da Junés,
para que eu possa orientar vocês e aí vocês encaixam na vida de vocês, tá? Estabeleça um código de conduta. O que é um código de conduta? É aquilo que você sabe que você é fraco, você reconhece essa fraqueza, só que agora você vai escrever. Você vai escrever. Em tal situação, eu vou agir assim, assim, assado, assim, 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 assim. Por exemplo, o exemplo de sair com os amigos. Um amigo te chamou. Eu só vou sair no momento em que meu amigo me chamar para sair, fulano me chamar para sair, enfim, qualquer coisa. Eu estou dando um exemplo aqui bem prático, assim, para você encaixar. No momento que isso acontecer, eu só vou ceder se. E aí você coloca o seu código de conduta, protegendo a tua, como é que fala? Se blindando de você mesmo, se protegendo de você mesmo, da sua fraqueza, tá? E aí você encaixa na sua vida. O que é que te tira do foco? E aí você coloca na tua vida. O que é que te prejudica de alguma forma? E aí você coloca um código de conduta frente a uma situação que você é fraco. Você só vai fazer isso baseado nesses critérios, baseado nesses parâmetros. Só vai fazer isso se você concluir tal meta. Então aí você estabelece um código de conduta para proteger você da procrastinação, para proteger da falta de posicionamento moral, enfim. Várias características. O meu caso foi o seguinte, teve uma época na Juness que assim, eu era médico, solteiro, tinha um cachorro, não tinha carro nem apartamento para pagar. E eu estava ganhando dinheiro e juntando dinheiro, juntando. E eu sempre fui desapegado ao dinheiro, por toda a razão que eu falei para vocês que eu era. Sempre fui desapegado, ganhava dinheiro e estava acumulando ali, mas, sabe, não tinha aquele significado. Porque eu saí de um estudante que não ganhava nada para um cara que ganhava 15 mil reais por mês morando com os pais, basicamente. E aí, quando vinha alguém pedir um dinheiro emprestado, eu queria ajudar aquela pessoa, sabe, sinceramente. Eu conseguia visualizar ele me devolvendo o dinheiro. Só que o que aconteceu num período chave específico da minha história? Um mês só, quer dizer, 2 meses assim, que eu ajudei muita gente. E tive muita complicação com esse negócio. Então, isso já é uma regra da All Black, pessoal. E a gente negligencia as regras, né? É um código de ética lá da All Black. Não emprestar dinheiro, nem pedir dinheiro emprestado. Só que eu negligenciei isso. E aí não deu nada certo, porque as pessoas não valorizam o dinheiro dos outros, tá? Então, não peçam dinheiro emprestado e não emprestem dinheiro. Essa é a minha dica, tá? Então, eu estabeleci um código de conduta. Só vou emprestar dinheiro a quem? E aí botei lá. Pessoas que têm em sua profissão a capacidade de honrar, pessoas que eu conheço a moral e o caráter, tá? E aí coloquei. Nunca mais tive uma situação parecida. Segui, né, emprestando o limite, que na verdade não é nem emprestar dinheiro em si, é emprestar o limite que às vezes a pessoa não tem, né? O limite do crédito, né, do cartão. E aí eu estabeleci um código de conduta. Nunca mais tive problema. Nunca mais. Tá? Então, estabeleça o seu código de conduta para você se blindar das suas fraquezas, vamos dizer assim. Beleza, então essas são as 2 dicas. Gente, eu vou falar agora para vocês 3 características de uma pessoa blindada. Tá? A gente aprendeu a se blindar aqui, mas eu vou trazer 3 características de uma pessoa blindada para a gente encerrar nosso treinamento. Eu vou tentar fazer em 10 minutos, tá, Maria? Para a gente respeitar o tempo. Olha só. Paixão, pessoal. Você tem que ter paixão aqui dentro. Você tem que ter paixão aqui dentro, energia. É isso que vai cadastrar as pessoas. É como você vai mover o seu time. É paixão e energia, tá? E isso nasce no coração. Sinta o seu coração batendo. Sinta energia. Se você não tiver emanando energia, nada vai acontecer. Tá? Então, sinta realmente que você está dentro de um projeto envolvido com ele. Só tem como crescer no marketing de relacionamento assim. Você está envolvido com as pessoas, de corpo e alma, de coração, com energia, sentindo entusiasmo. Se você está num período difícil hoje, calma, não precisa desistir. Espera de volta essa energia. Espera essa energia voltar. Ela volta em breve, tá? Mas se mantenha conectado. Vá atrás das pessoas que te inspiram e emane energia. Tá? Essa energia de que você vai chegar lá, de que você vai ajudar as pessoas a chegarem lá também. Então é super importante, paixão e energia. Você tem que estar conectado, você tem que estar pulsando, tem que ter alegria nesse projeto. Tá?
Esse projeto não tem sucesso pessoas tristes. Esse negócio não tem sucesso pessoas que não ajudam as outras pessoas, que não se preocupam pela história das outras pessoas, tá? Fernando, mas eu tô num momento difícil da minha vida. Não tem problema. Eu tô falando que não tem sucesso, mas não significa que você não pode se recuperar desse momento que você está vivendo. Se mantenha, porque inclusive esse ambiente, essa atmosfera da Juness, ela ajuda você a sair desse problema, tá bom? Então, energia e paixão, né? Uma característica essencial e primordial para uma pessoa, para você construir o seu negócio sem parar, né? Blindado, como um tanque de guerra, tá? Segunda característica, técnica, tá? Técnica. Você tem que desenvolver técnica. Não sei se vocês já ouviram falar, os diamantes, os diretores, eles falam, procure aprender o mais rápido possível, para você errar menos, tá? O quê? A técnica. E tem técnica para um que não funciona para outro. Tá? Tem prospectos que se conectam mais com empatia dentro da própria história dele. Não adianta você estar falando aqui de espirulina, de aminoácidos, enfim, de detalhe de produto, de como o seu negócio é foda, como você é foda, como a sua história é foda. Você tem que entender que é a dor do prospecto e não a sua grandiosidade, tá? Então, você tem que encaixar o negócio para o prospecto. Você tem que ter a técnica correta para o prospecto, tá? Olha só, falando de técnica, vou mostrar um vidinho para vocês aqui entenderem o que é que pode ser uma técnica falha dentro do processo. Olha só. Billy King precisou amputar uma de suas pernas lá na Flórida, nos Estados Unidos. Mas por causa de uma falta de organização dos médicos, aconteceram uma série de erros com Willie. Ao invés de amputar a perna que realmente necessitava de uma amputação, o médico acabou amputando a perna boa do cara. E o médico só foi perceber isso no meio da cirurgia, quando não tinha mais o que fazer. Porque ele já havia retirado a única perna boa que o homem... Imagina, pessoal. É triste, mas é complicado. Imagina, você amputar uma perna e o cara tirar a boa. Né? Pronto, ficou sem as duas agora. Vai ter que tirar a outra, vai ficar sem perna. Vai ter que botar duas próteses. Então, assim, a técnica errada, acabou. Não existe. Não existe crescimento com técnica errada, tá? Você pode ter uma sensação de crescimento, porque cadastrar uma pessoa na Juness, meu Deus, é a coisa mais ridícula do mundo. Mas se você tiver um pouquinho de paciência e persistência, pode ter certeza que algum doido vai te ouvir, tá? Mas a técnica, você só consegue atrair as pessoas boas sendo uma pessoa boa. Eu não falo de compaixão, dessas características, não. Estou falando de técnica mesmo, tá? Você tem que ser o diamante que você quer ter na sua equipe. Você tem que ser o exemplo que você quer ter na sua equipe. Não adianta estar buscando e tentando pescar diamantes sem ser ou sem ao menos estar procurando se desenvolvendo a cada dia. Não vai chegar. Sabe por quê? Deixa eu explicar para você. A gente escuta muito falando sobre isso, seja o diamante que você quer ter na sua equipe, mas não existe uma fundamentação muito clara. Deixa eu fundamentar para vocês. Por que você tem que procurar ser o diamante que você quer encontrar? Porque diamantes, pessoal, quando você encontra diamante, um diamante, uma pessoa que já vem pronta para o negócio, uma pessoa que já tem network, que já tem resiliência, que já tem coragem, que já tem capacidade de desenvolvimento, que já trabalhou em negócios vamos dizer, tradicionais e teve êxito, teve já um papel de liderança. Enfim, esse é um diamante, né? As características aqui de uma pessoa gigante dentro para esse projeto. Se ele te ouvir com a técnica fraca que você tem, se você tiver uma técnica fraca, ele não vai se conectar com você. Ele não vai sentir esse rapport, essa conexão de trabalhar com você, percebe? A mesma coisa com os seus downlines, tá? Então, não tem como você fazer com que os seus downlines achem um diamante sem ele estar em ascensão no desenvolvimento deles. Ele está sempre crescendo. Então, para alguém, olha só, isso é muito importante, tá? Para uma pessoa muito forte, que já vem preparada para um negócio com mais expertise, mais habilidades de relacionamento, de negócio em si, né, de vendas, etc., liderança, quando essa pessoa escutar o teu downline ou escutar você, ela tem que sentir uma conexão. Porque ele já viveu uma vida de êxito, ele já sabe o que ele pode fazer nos negócios. Então, quando ele te ouvir, ele tem que se inspirar, ele tem que, vou me ligar esse cara aqui, vou me ligar essa menina aqui. Porque ela sabe para onde está indo, ela sabe o que ela vai fazer. Então, é muito importante, é por isso que você precisa ser um diamante. Para quando chegar um diamante pronto já para a sua equipe, você criar essa conexão com ele e o negócio. E você, principalmente. Porque outro erro, por mais que a Juness seja top, e a gente
a gente esteja entrando num momento incrível da empresa, as pessoas não se cadastram na Juness com uma pessoa que ela não sente empatia, percebe? Ah, então a gente tem que desenvolver a técnica da empatia, a técnica da apresentação, a técnica de gerar conexões entre outras pessoas, apresentar um negócio rápido de uma maneira prática, sem tomar muito tempo da pessoa, deixando até um pouco curiosa para levar para um follow-up, dizer que vai apresentar para ela fulano de tal, que com a história X, que parece com a dela, e que tem certeza que os dois vão se como é que fala? Ter uma conexão muito bacana. Então, é usando essas técnicas aí que você chega lá, procurando ser boa, ter postura. Postura é uma característica essencial para você ser um diretor da empresa, tá? Ter postura no seu negócio, né? Então, o teu prospecto e cliente só vai fechar o negócio com você se você tiver a técnica que ele precisa, tá? Então, não é a técnica, a sua técnica. Perceba, você tem que desenvolver esse feeling aí, para jogar para o prospecto correto a técnica que ele precisa. Se você pegar o prospecto, por exemplo, o prospecto, vamos dizer assim, que venha mais focado para vendas, por exemplo, que não tenha tido uma história de sucesso, que tem uma profissão assim, menos favorecida na sociedade, você vai estar falando de milhões de reais? Não vai, meu Deus. Por quê? O que é que a gente conhece? Que essas pessoas, geralmente, elas não têm tantas, vamos dizer assim, tanta ambição. Não é exclusividade, tá? Eu não tô segregando as pessoas, mas geralmente essas pessoas... Então, você tem que realmente conhecer o prospecto e sentir a necessidade dele. Então, técnica. Eu falei de paixão e energia, falei de técnica e falei de constância. Tá? E aí eu quero mostrar um vídeo para vocês para encerrar a nossa apresentação de hoje sobre constância. Não adianta você fazer toda semana. Você tem que fazer todos os dias. Tá? Não adianta você... É muito melhor... tem uma frase que fala bem assim, eu vi esses dias. Para o seu time, você quer aquela pessoa que dá 1000 chutes em um dia de falta para treinar, ou você quer aquela pessoa que dá um chute todos os dias? Um chute todos os dias, né? É isso, pessoal. Constância. E olhem esse vídeo aqui para a gente finalizar essa apresentação. Então você quer ter sucesso? Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância. Sucesso tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso? Mesmo. Então pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que ninguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa ou o seu marido te motive. Não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre o sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam ter que subir uma montanha como o Everest, ar rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento, mas poucas pessoas chegam no topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso. Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar. Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão. Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você está afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão? Abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde? Abrir mão de passar tempo com a família? Abrir mão de passar tempo com seus amigos para você chegar onde precisa chegar? Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pensa nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais do que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar, mesmo quando seus músculos estão tremendo.
É continuar mesmo quando você percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todas as pessoas da empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem te deixa ainda mais forte. Quando você percebe ver uma onda alta e você nada mais forte. E você nada mais forte. Dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação, não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito. Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Modele quem faz bem feito. Faça igual os campeões fazem. Porque aí você terá o resultado de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Show, né, pessoal? Que essa mensagem tenha tocado seu coração, sua mente, e você comece essa semana com tudo, com gás, impactando, energizando a vida das outras pessoas. E quando eu falo que sucesso, e quando o rapaz do vídeo fala que sucesso é um esporte para poucos, tem aquelas pessoas que falam, meu Deus, então é para poucos. E tem tanta gente melhor do que eu, pessoal, mas a resiliência é mais importante. Não é, como eu já falei aqui, não é mais importante aquela pessoa que cobra a melhor falta. É mais importante aquela pessoa que todos os dias treina, se capacita, procura se desenvolver. Você tem que acordar todo dia com a mente assim, ó. Como eu posso ser melhor hoje? Como eu posso ser melhor distribuidor e como eu posso ser melhor para minha equipe? Todos os dias isso tem que estar na tua mente. Como eu posso ser melhor distribuidor? Como eu posso ser melhor para minha equipe? Que estratégias estão na minha consciência, no meu íntimo, que eu posso criar? Sabe? Então, quando eu falo que é sucesso para poucos, é porque a gente vive num país de mais de 200 mil pessoas. Poucos vão virar diamantes, comparado à quantidade de pessoas que tem no Brasil, comparado à quantidade de pessoas que tem na Juness. Mas quando eu estou colocando essa mensagem aqui, eu não estou querendo te desanimar, pelo contrário. Estou dizendo que é importante que você siga blindado, com constância, com paixão e energia, que eu tenho certeza que com essas características, com a técnica correta, você vai chegar no topo sim. Beleza? Essa foi minha contribuição. Vamos para cima, guerreiros. Né? Aí, ó, agora sim, todo equipado aí, com óculos também. E é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para vocês. Tenham uma ótima semana. Obrigado pelo carinho e pelo convite, Maria. E é isso. Obrigada, Fernando. Tenho certeza que você fez para todas essas pessoas que estão aqui um melhor dia, uma melhor semana. Isso vai contagiar cada um para eles levarem para as equipes, para as pessoas que convivem com ele. É muito bom. Esse vídeo eu já tinha